outros. Sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus. Uma manhã maravilhosa, clara, né? Nem está tão quente, nem está frio. Então, aí a gente pensa como o Pai é bom, né? Ele manda no momento certo aqui. E às vezes nós estamos sempre reclamando, né? Nós somos eternos reclamantes, né? Se chove, a gente reclama. Se faz calor, a gente reclama. Se faz frio, a gente reclama. A gente precisa parar com isso, né? E aceitar os desígnios do Pai e as estações também, né? Mas neste domingo radioso de manhã, nós estamos reunidos aqui nesta casa de amor para mais uma vez, Senhor, ouvir a direção do Teu Evangelho, para que nós possamos, através destes ensinamentos, a gente venha aqui buscar sempre alguma coisa a mais. Nós viemos aqui buscar uma harmonia, uma paz, uma serenidade, para que nós possamos caminhar por essas estradas que às vezes se tornam tão difíceis, mas aquele que tem Jesus como companheiro, né? Os mentores amigos, nunca está sozinho. Por mais percalços que encontrar no caminho, nós saberemos passar por ele sem nos machucar tanto. E é isso que nós viemos buscar nessa casa, Senhor. Sob a Deus, a égide dos mentores da casa, que nós agradecemos muito, que estão sempre presentes conosco. Nós te pedimos, Senhor, nesse instante, que a tua paz, aquela paz que tu disseste, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, é essa paz que nós procuramos. E para que nós encontremos, venhamos a encontrar essa paz, nós precisamos colocar ela primeiro dentro do nosso coração, em nós. Porque se nós não tivermos paz, nós não amarmos a nós mesmos, nós não saberemos conduzir a ninguém que está do nosso lado. Então nós te agradecemos, Senhor, por esse instante, por toda essa presença que está aqui, que hoje nós tenhamos, né, uma preleção assim, que nós possamos levar para casa, para que nós possamos refletir sobre por que Jesus veio, o que Ele quis trazer para nós. E nós te rogamos, Senhor, pelo nosso país, pela paz do mundo, Senhor, pela paz do Brasil, pelos nossos governantes, que saibam governar com honestidade, com retidão, né, de caráter, e para que o mundo tenha paz. Oramos também, Senhor, naqueles que neste momento se encontram em grandes aflições, que eles possam olhar para o céu e ver que Deus está presente na nossa vida e que Ele nunca nos desampara. Basta que nós lembremos dele e roguemos, Pai, sou teu filho, sou tua filha e estou aqui. E assim nós recebemos nossa gratidão, Senhor, por esta manhã e pelo Evangelho que veio logo a seguir. Hoje nós temos uma estreante, a Goiânia. Nós rogamos a espiritualidade que ela a envolva com muito carinho, com muita serenidade, para que ela passe aquilo que ela preparou com tanto carinho para nós hoje. E nós te rogamos, seja conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Hoje eu vou falar sobre Paulo de Tarso. Vou me basear na obra de Paulo Estevam, que foi sobre a fala do Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Quem não leu, recomendo a leitura. Quem leu, recomendo leia novamente. Sempre tem um ensinamento novo, né, nessa leitura fantástica. Primeira vez que eu li, para mim foi uma abertura de mente. São novos conhecimentos, coisas que eu não compreendia, principalmente quando criança, né? Eu fui educada na minha primeira infância com catequese, estudei escola de freiras e muita coisa que ensinava, né? Ali a gente sabe o beabá bíblico, mas a profundidade eu ainda não compreendia. E no alto dos meus 19, 20 anos, eu li pela primeira vez Paulo Estevam. E para mim foi assim, muita pessoa, nossa, não acredito que é esse significado. E claro, né, ao longo
dos anos, uns 2 anos depois dos meus 20 anos, hoje, ainda continuo estudando e já li alguma par de vezes, e para preparar essa palestra foi mais uma, né? E cada vez um aprendizado maior. Lógico, além do livro, eu fiz demais pesquisas, peguei opiniões de outras pessoas para tentar passar de uma forma melhor. Nessa obra, eu acho que chama a atenção já de início, é o prefácio de Emmanuel. Ele nos convida nesse início a gente a abandonar o homem velho e nos tornar o homem novo. Ele nos convida ao trabalho de Jesus, assim como Paulo foi convidado por diversas maneiras. Ele nos convida todos os dias, de forma sutil, de forma delicada, porque Jesus não é violento, Ele é amor, e Ele nos convida através do amor, às vezes por um simples ato, uma simples pessoa, uma imagem, aquilo nos convida a mudar, a nos direcionar. E já no início ele fala para que a gente negue-se a si mesmo, pegue a cruz e siga. E foi isso que Paulo fez ao longo de sua trajetória. Já de início, né, estamos no ano 30 de Cristo, Paulo tem em torno de Saulo, né, começa Saulo, tem em torno dos seus 30, 35 anos. Jovem, estudioso, ele teve uma formação assim fantástica, estudou nos melhores lugares de Atenas, Alexandria, teve os melhores mestres, um deles, Gamaliel, que é da lei judaica, né? Ele pregava a lei de Moisés, mas Gamaliel era uma pessoa muito, não era aquele fervoroso, ele analisava situações, tinha compaixão, então ele aplicava a lei de Moisés com amor. E ele teve, Gamaliel é neto de Iliel, que é um dos pais do judaísmo. Então assim, a gente já vê o tamanho, né, de preparo de Saulo. Saulo ele segue uma linha mais rígida, segue a lei de Moisés, e muitos acham, né, que a lei de Moisés é o olho por olho, dente por dente, né? Na realidade, isso daí é o código de Hammurabi, que era aplicado na lei de Moisés. Precisava ser naquela época, a pessoa era muito rude, né? Precisava ter uma lei mais forte. Mas a primeira lei de Moisés, que ele recebe, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Moisés já aplicava a lei do amor. Mas ali Saulo, ele seguia, né, as leis, principalmente as leis materiais, as leis que precisavam ser aplicadas. Não que ele fosse contra Deus de modo algum, ele era super fiel a Deus. Mas ele era uma pessoa mais rígida. Paralelamente a isso, nós vamos ter Gesiel, filho de Josedebe, irmão de Abigail. Gesiel também foi criado com as leis de Moisés. Mas ao contrário de Saulo, ele viu o amor. Então, em todas as suas dificuldades, todas as dificuldades do pai, da família, ele sempre procurava uma palavra amiga dentro das Escrituras. Sempre tinha um consolo, sempre tinha a misericórdia de Deus. Então, assim, você vê duas histórias passando paralelo e com segmentos diferentes, né? Tanto que ali, Josedebe, o pai de Gesiel, muitas vezes ele se achava injustiçado, ia atrás de justiça, e Gesiel sempre falava: calma, meu pai, vamos ter misericórdia, vamos confiar em Deus. Não que nós tenhamos que ficar parados e aguardar sentadinho que aconteça, mas nós não precisamos agir de violência, de vingança, agir no amor e confiar. Esse é o primeiro ensinamento que Gesiel faz. Por desventuras da época e cobranças da época, Josedebe ele foi acusado, porque ele acaba, numa dessas, achando que é uma injustiça, ele acaba queimando uma propriedade do imperador, né, do governador Licínio Minúcio da época. E fica pavoroso, até Gesiel tenta acalmar, e para que o pai não vá ser preso, ele
coloca-se no lugar do pai, dizendo que ele era o causador de queimar essa propriedade. Bom, na época eles não eram tão amorosos, né? Então Josedebe acaba falecendo, porque é tudo na base das chibatadas. E Jesiel, eles tiveram um pouquinho de complacência e foi enviado às galés. E a sua irmãzinha, a Abigail, na época bem jovem, foi procurar uma amiga, que essa encaminhou para um casal que a adotou. E assim separa esses irmãos. Jesiel nas galés, ele trabalha assiduamente e sempre com fervor a Deus. E os romanos ali reparam nessa atitude dele. Assim, quando um dos convidados desse navio, que vai assumir um cargo importante, Sérgio Paulo, entra nessa embarcação e logo ele fica doente. E ele precisa de cuidar de alguém, mas é uma doença contagiosa e ninguém chega perto. Então eles pedem que um dos escravos vá cuidar dele, né? E aí, de pronto, já indicam Jesiel, porque ele é uma pessoa dedicada, uma pessoa que eles veem que tem Deus no coração. E Jesiel vai prontamente. Além de cuidar da enfermidade, ele faz orações, ele canta os cânticos de salmo. E o Sérgio Paulo, ele é curado. Mas quando ele começa a ser curado, é Jesiel que fica doente. E aí a primeira opção, vamos jogar ele ao mar. E ele fala, não, como é que eu posso jogar uma alma dessa ao mar? Ele me salvou, ele me dedicou, eu não posso fazer isso com ele. Então eles combinam que ele vai deixar ele numa ilha, ali no continente, só que ele não poderia contar essa ação. Deixa ele com dinheiro, um pouco de dinheiro, e pede que ele mude de nome, né? Jesiel acorda nessa praia e já de imediato ele é assaltado. Já começa assim, né? O pouco dinheirinho que tinha já é assaltado, ele pede para que não leve a vida dele e é assaltado. Depois homens passam por ali, vê aquela pobre alma e o carregam para a mansão do caminho, para o caminho, né? Para os homens do caminho, que é onde se encontram Pedro, Tiago, João, os apóstolos de Cristo. Eles imediatamente o recolhem. Essa casa do caminho, ela é para recolhimento de pessoas, para estudo dos ensinamentos do Cristo. Então, de imediato, Estevão se cura, ele conhece a palavra do Cristo e ele se encanta, porque ele associa a lei de Moisés e soma aos ensinamentos de Cristo, de Jesus. E ele fica assim, aquela coisa de, nossa, nós temos salvação. Aquele amor de Jesus é tão grande e ele começa a pregar com muito fervor. E é lógico, isso chama atenção. Saulo, nessa época, está em Jerusalém. E um amigo dele o convida, dizendo que um parente dele foi curado pela mansão, pelos homens do caminho. E eles ficam horrorizados, né? Aí eu fico pensando assim, como é que uma pessoa que faz o bem, cura a pessoa, ainda é chamada de bruxo? Né? Então, assim, não tem muito sentido, mas para eles é bruxo. Como é que uma pessoa vai lá e cura outra? Isso é um sacrilégio, é bruxaria. E eles vão até o caminho, aos homens do caminho, ele e o Saulo e o seu amigo Sadoc. E chegando lá, Pedro reconhece, porque Saulo ele é predestinado a ser um grande rabino. Ele é muito estudioso, né? Tem uma figura muito forte ali nessa comunidade. E chegando lá, Pedro dá o melhor lugar da assembleia para que ele escute, né, a preleção do dia. E está lá Estevão, dizendo sobre o Evangelho de Cristo, com tanto amor, com tanta dedicação, e eles ficam horrorizados com o que escutam, porque na cabeça deles, eles estão destruindo a imagem de Moisés. E aí eles discutem, né? E Estevão não vai cair na discussão. Ele só diz, olha, eu só estou acrescentando, não estou negando a Moisés, eu estou acrescentando. E fica naquele embate. E Saulo vai embora injuriado, porque ele foi humilhado por Estevão, né? Então, aí a gente
essa questão do conhecimento, da gente estar ali sempre numa situação e não abrir a mente para coisas novas, né? Sempre estar ali. E ali o que domina ele ainda é o homem velho, né? A gente fala que nas nossas evoluções a gente traz diversos conhecimentos. Cada passagem nossa nessa terra, a gente acumula um conhecimento. Nessa vida agora, a gente vai continuar com esse conhecimento ou vai aumentar? A gente precisa encher o nosso vaso, tirar o que é ruim e colocar coisas novas. Isso faz parte da nossa evolução. Então ali ele precisava, Saulo naquele momento, ele precisava esvaziar e adquirir novos conhecimentos para ele crescer. É isso que nós precisamos para que a gente evolua. O conhecimento é ação, é claro, né? A partir do momento que eu conheço, eu vou conseguir agir de uma maneira diferente. Eu vou me tornar um novo homem, né? Eu chego aqui no centro e a gente escuta coisas maravilhosas. Aí você se encontra assim, nossa, eu sou um novo, vou dizer novo homem em termos geral, sou um novo homem. Aí eu saio ali na rua, primeiro carro que me fecha, já o velho homem me domina. Então, assim, são esses pequenos detalhes, né, que a gente tem que começar a acertar. E eu sou faço parte disso tudo. Estou aqui falando, tenho conhecimento, mas eu faço parte disso. Eu sou uma que sai na rua, às vezes alguém me fecha. E aí agora eu troquei alguns termos, eu chamo de abençoados, né. Então, tento não xingar e chamo de abençoado. Então, é bom abençoar pelo menos, né, se eu não consigo controlar, pelo menos eu abençoo a pessoa que fez algo errado, que eu julgo que fez algo errado. E assim a gente vai tentando nos tornar pessoas novas, né? Eu costumo brincar que tudo é hábito, tudo a gente precisa estudar. Até para ser bom nós precisamos ter hábito, né? Tem pessoas que nascem com esse dom, já são bonzinhas desde pequenininha, mas outras não. A gente tem esses hábitos velhos, essas coisas que a gente carrega velha, que precisa sair da gente. Então, tudo que eu quero criar um hábito novo, eu preciso praticar todos os dias. Todos os dias. É como se fosse algo que eu tenho que pensar. Até para ser bom, eu tenho que pensar. Vamos pensar até que aquilo se torne um hábito, aquilo faça parte de mim. Isso em tudo na nossa vida. Desde, eu quero me tornar uma pessoa saudável. Não é da noite para o dia que eu vou me tornar uma pessoa saudável. Eu preciso criar o hábito. Até que aquilo se torne meu. E eu não volte para trás. Então essa é a intenção da gente, com tudo na vida, tornarmos pessoas boas. Voltando ao texto, Saulo começa uma perseguição a Estevão. Aliás, era Gesiel, e por conta de ter que trocar o nome para não ser perseguido e não dedurar, né, este romano que o libertou, ele passa a se chamar, Pedro o batiza, de Estevão. Então Gesiel se torna Estevão. E Saulo começa essa perseguição contra Estevão. E ele vai, em vários momentos, fazer as palestras aplicando o novo ensinamento de Jesus. E Saulo fica cada vez mais irado com isso. Até que ele consegue, através do Sinédrio, levantar falsos crimes contra Estevão e o prende. No dia que vai fazer a prisão de Estevão, ele pega todos os apóstolos, exceto Tiago. Tiago está num quartinho, ele está de joelho, leva as leis mosaicas. E aí Saulo se vê numa encruzilhada, né? Como é que ele vai prender alguém que está praticando a lei de Moisés? Então, ali ele deixa Tiago, mas leva os demais apóstolos. Nessa altura do campeonato, Gamaliel, que foi o seu mestre, que já está aposentado, ele também entra em contato com os homens do caminho e tem acesso às escrituras. Como eu disse, Gamaliel é uma pessoa mais ponderada. E ele consegue, né, talvez pela sua maturidade, o seu conhecimento, ele entende a palavra de Jesus. Não completamente ali, mas ele já começa a ponderar. E quando Saulo prende os apóstolos, ele chega para Saulo: olha, veja bem, não é assim que funciona, né? Vamos tentar aí
não precisa disso, você pode entender o que eles estão fazendo, afinal eles recolhem pessoas de rua, leprosos, doentes, crianças órfãos, tudo esse pessoal depende deles. E o Sinédrio não acomoda essas pessoas, não aceitam essas pessoas. Lá eles aceitam todo tipo de pessoa. E aí Saulo fica ali pensativo, ele falou, mas é como se fosse humilhado e a minha palavra fosse contra tudo. Aí eles entram num acordo que ele soltaria os apóstolos, exceto Estevão. Antes disso, paralelamente a isso, Saulo conhece a Abigail, a irmã de Estevão, na casa dos pais adotivos. E em nenhum momento ele faz a associação. E Abigail é amor. Ela também lê as escrituras, também pratica. E é onde ele encontra a paz. Sempre quando ele está com Abigail, ele encontra a paz. E ele tem projetos com ela, de uma vida futura, de ter família, porque ela é uma pessoa assim fantástica. E quando ele vai julgar Estevão, ele pede que Abigail vá até Jerusalém, para ele mostrar o tamanho do poder dele, né? Ela só pede que ela não queria ver o apedrejamento, mas que ela chegaria no final da cerimônia. E assim o faz. E ela, durante todo esse tempo em que Gesiel, seu irmão, estava preso, ela vai à procura dele, né? E não acha de modo algum. E nesse dia, ela se dá conta de que Gesiel é Estevão, assim como Saulo. E aí você põe naquele ponto assim, eu acabei de matar o meu cunhado, que era amor também. Saulo fica assim, arrasado, porque ele vê o sofrimento da irmã, ele vê o cunhado que ele tanto perseguiu. E aí Estevão poderia falar assim, nossa meu irmão, você vai casar com esse carrasco? Não, ele abençoa. Porque ele fala, como é que um homem que defende a lei de Deus, a lei de Moisés, de Deus, até o último momento pode ser um homem ruim? Eu abençoo e perdoo. Saulo fica mais possesso ainda, porque ele queria que Estevão xingasse ele. Queria uma contravolta ali para, né, julgasse ele, né? Como é que ele pôde fazer aquilo? E aí Saulo fica assim, ele não poderia mais se casar com Abigail, porque a consciência dele não deixava. E assim, afastou-se dela por um momento. Passado meses, ele volta a procurar Abigail. Mas essa está bem doente. Mas feliz de certo modo. Ela fala para Saulo que ela conheceu as escrituras através de Ananias. E que ela fala desse Jesus. E ele fica ainda mais possesso com esse Jesus que matou o irmão dela e agora está levando a sua mulher. E mesmo na hora da morte de Abigail, que Abigail vem a falecer também, ela diz que Jesus vai o procurar. Que ele tem chance, que ela e o irmão dela, Estevão, vão estar sempre com ele, para que ele procure. Bom, Saulo nesse momento ainda não entende. E fica possesso e quer atrás desse Ananias. Como que esse homem muda a cabeça da minha noiva? Como que isso acontece? E aí ele vai à perseguição de Ananias. Vai para a estrada de Damasco. Ele e mais 2 subordinados estão nessa estrada perseguindo Ananias. Ele vai à frente. E em um determinado momento, Saulo sente tontura. Fica tonto, começa a sentir coisas. E vou pedir a permissão para ler essa parte. A mais a confusão dos sentidos de Saulo lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal. Ao desamparo, sobre a areia ardente, a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro.
Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde a palavra uma divina tristeza, pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso fica extasiado. E aí vem, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço instintivamente estava de joelho. Imagina o tamanho dessa força, o tamanho desse amor que o cerca. Aí vem uma outra parte, e aí ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E ele diz: Jesus. Aureolado de uma luz balsâmica, uma luz de amor, uma luz. Eu sempre imaginei o amor de Jesus, na minha ignorância, um amor de mãe. A gente, quando é pais, né? Pais de verdade, a gente ama nossos filhos incondicionalmente. Mas se for comparar isso com que Jesus nos ama, ele é tão pequenininho, e acho que é uma parcela tão pequenininha desse tamanho, desse amor, que a gente não consegue entender. E a gente deveria permitir esse amor de Jesus com a gente, que é um amor imenso. E aí, Jesus diz para ele: não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, não resista. Vá a essa vontade superior. Saia disso. Não fique dando murro em pontas de faca. Vamos mudar. E aí Saulo entende. E ele diz: o que quer que eu faça? Nesse momento, Saulo vira chave. E ele entende que tudo que ele dedicou, ele vai se dedicar à causa de Cristo, à causa de Jesus. E ele pede Jesus que ele vá para Damasco, que ele vá lá e que ele vai mandar alguém ao seu encontro. E quem que vai pegar Saulo? Ananias. Imagina Jesus chegar para Ananias: Ananias, sabe o Saulo? Aquele que está vindo te matar? Então, você vai pegar ele lá, porque ele ficou cego lá no deserto. Você vai curar ele, beleza? É aquele que queria te matar. Né? Imagina chegando para nós e dizendo isso. Mas Ananias confiava em Jesus. E ele vai atrás de Saulo. Ele o encontra. E ele o devolve à visão. Nesse momento, Saulo conhece um pouco das escrituras, né? Na verdade, ainda nós não temos textos escritos nessa época, são todos textos ditados, que as pessoas vão passando conhecimento. Muito é a anotação de Levi, de Mateus, né? A gente não tem a Bíblia ainda nessa época que nós temos hoje. E é passar os ensinamentos oralmente e esses escritos. E ele imediatamente, Saulo, quer manifestar todo esse conhecimento, quer passar, falando: não, gente, e daí ele fala: calma, vamos devagar, você vai passar o seu conhecimento pelo seu testemunho. Você vai testemunhar o que você está vivendo. Isso é tudo na nossa vida. Nós queremos mudança? Testemunhe a mudança. Não verbalize somente, testemunha, faça ela. E aí as pessoas vão ver e vão querer mudar aqui. Você está testemunhando aqui. E aí Saulo tem encontro com Pedro, e Pedro pede para que ele medite por um tempo, se resguarde por um tempo, para depois sair em missão. E aí ele vai para o deserto, e ele tem pessoas fantásticas ao lado dele, um casal que o ajuda muito. Ele vai ao encontro de Gamaliel, mas Gamaliel já está bem velhinho. E ele diz que nesse momento ele não consegue essa epopeia com Saulo, mas que ele vai estar ali de acordo com ele, e que Saulo está no caminho correto. Saulo consegue fazer a sua primeira cura. E nesse momento, Pedro fala para ele que seria interessante nessa mudança, nesse novo entendimento dele, ele mudasse o nome também. Então ele disse que ele não queria mudar o nome muito radicalmente. Então ele mudou o nome da filha.
ele muda o nome dele para a lá romana, de Saulo para Paulo. E aí ele começa o Paulo de Tarso. E essa fase da vida dele, ele vai conquistando pessoas, né? Ele sabe, assim como diz lá no início, nós não fazemos as coisas sozinhos. A nossa evolução é nossa. Mas para conquistar ela, nós precisamos de pessoas. Eu não consigo nada sozinho. Eu preciso de companhia, eu preciso de apoiadores. Assim como Jesus também precisou de 12 pessoas para auxiliar. Quem dirá a gente? Então, a questão da cooperação, do amor universal, nós precisamos uns dos outros para a gente prosseguir na vida. Paulo faz inúmeras cartas, as cartas de Paulo, são estudos assim maravilhosos. E aí a gente brinca que ele tem um roteiro básico nas pregações dele. Ele prega, ele implanta uma igreja e depois ele apanha. Todas as vezes. Prega, implanta, apanha. Faz parte do ritual dele. Imagina você andar do lado dele, todas as vezes sair e ainda ser apanhado. Ainda apanhar, né? Porque a perseguição continua. Infelizmente. Mas Paulo, ele consegue estabelecer igrejas, né? Em vários locais. Consegue mudar a visão de muitas pessoas que aceitam Cristo. E não vou me tardar muito, mas Paulo vence essa jornada com muito sacrifício. Nada para ele foi fácil. Assim como se nós seguirmos a Jesus, não é um caminho fácil. Se a gente for seguir o que está escrito no Sermão da Montanha, que seria o nosso guia de vida, parece fácil no momento de ler. Mas para a gente aplicar na nossa vida, não é. No nosso cotidiano. Aí, mais uma vez, é convidado a gente a abandonar o homem velho e tornar o homem novo, que não é fácil. Não é da noite para o dia, não é fazendo uma única ação. E vai doer. Nós estamos aqui para passar por isso. E nós precisamos conquistar esse novo lugar, esse novo homem, para chegar a Cristo, para chegar a Jesus. Esse é o nosso objetivo de toda a nossa vida. Até no final de sua vida, Paulo está em Roma, ele está num cárcere privado, né? Em casa ainda, já é velhinho. Ele, ao longo de sua jornada, além das pregações, ele pede para que os seus seguidores, e Lucas é muito importante nisso, para que tomem nota de todos os conhecimentos, tomem depoimentos, principalmente de Maria, que ainda era viva na época, sobre os ensinamentos de Jesus. Ele começa a organizar os textos que mais tarde vai ser a Bíblia, que vai ser o Evangelho que nós conhecemos hoje. Por conta desse apóstolo, nós temos esse conhecimento hoje. Então imagina a importância dele, né? E quando ele vai, que é condenado à morte, e que vai os soldados romanos a pegar, eles não têm coragem de matar Paulo. Porque os soldados que estão lá conhecem, sabem o tamanho dele. E aí Paulo olha para ele e fala assim, por que treme? Faça a sua tarefa. E o primeiro soldado fala que ele não tem coragem. E ele passa, né, para outro soldado fazer. E então Paulo é degolado ali. E ainda, quando sente as dores carnais, mãos angélicas o pegam. E ele sente que ele é levado para debaixo de uma árvore. E aí ele começa, ele desperta no mundo espiritual cego. De novo. E só que dessa vez ele não se desespera. Ao longo da sua vida ele soube esperar, ele soube orar. E ele sabe que Jesus tem um propósito para ele. E então ele escuta uma pessoa chegando. E quem é? Ananias novamente. Ananias o vem libertar para o mundo espiritual.
abre sua visão novamente. E no primeiro impulso ele poderia falar que ele queria ver a noiva, o cunhado, pedir perdão. E ele pede para visitar todas as colônias que ele implantou ao longo da vida. Em cada colônia ele faz orações, ele vê as caravanas, novamente um conjunto de pessoas para fazer essas obras, né? E ao fim, ele vê Jesus, Gesiel, Estevão, né? E Abigail. E aí Jesus diz para ele: Paulo, sede feliz. É de vontade de meu Pai que os verdugos se juntem às suas vítimas. É o perdão de todo o coração. Moisés ensinava a lei, Jesus o amor, perdoar 70 vezes 7. Meus amigos, isso é um breve resumo do que foi Paulo. Muito breve mesmo. Eu acho que se a gente for pegar tudo, teria horas e dias para discursar sobre ele. Agradeço a todos pela atenção, pelo dia. Espero ter passado um pouquinho do que foi Paulo para vocês. Obrigada. Obrigada, Daiane. Queria só lembrar que essa obra é lindíssima. A gente tem aqui na biblioteca para empréstimo. Tem PDF na internet, todo mundo consegue acessar gratuito. Tem audiolivro também. E tem audiolivro no nosso próprio canal da casa, tem audiolivro. Como a Loiane disse, o livro ele é lindíssimo, ele tem vários detalhes que não é que a gente não quer passar, realmente o tempo é curto. E às vezes eu acho que a gente até esquece. Outro dia nós fizemos uma roda de leitura a respeito desse livro. Cada um leu em casa e sentamos para conversar. Cada um pega detalhes que às vezes a gente não pega. E eu queria só lembrar que nessa quarta, após a palestra, nós teremos café. Após a palestra da tarde, após a palestra da noite. Domingo que vem teremos fluidoterapia. E hoje ainda não terá exibição de filmes aqui na casa, tá? Mas a partir do mês que vem volta ao normal. Antes do passe, uma das cenas desse livro que chama muita atenção também, que são várias, é um momento que Saulo se retira. Ele vai para o deserto porque ninguém tinha acreditado que ele realmente tinha mudado. Quando ele se isola, esse professor Gamaliel leva ele até 2 tecelãos para ele pensar, analisar se tudo isso que ele estava fazendo era mesmo, se ele tinha entendido. É interessante que nós fomos convidados a fazer um estudo para o trabalhador espírita. Vai ter agora, no próximo mês, a partir do próximo mês. E um dos itens que eles falam é ensinar o trabalhador a fazer busca, a investigar. Gente, eu fiquei tão cismada com isso. Eu falei, gente, como ensinar a investigar? É tão simples. E depois eu comecei a analisar. Hoje, a gente tem tanto excesso de informação que muitas vezes a gente pega tudo mastigado e a gente não analisa a verdade. Ontem eu ainda vi um vídeo, uma pessoa falando que ela foi julgada por causa de um print que tiraram do vídeo dela, não assistiram o vídeo inteiro. Eu fiquei pensando, olha, não por mal, se a gente pegar aqui só o livro, o resumo hoje, a gente não vai pegar o conteúdo completo. É lindíssimo, vale muito a pena. Mas quando Saulo ainda se isola, ele acabou de mudar ali o nome, ele fica com um casal. E ele começa a conversar com esse casal, fala, escuta, o que vocês estão aqui, tão jovens aqui, tão distantes, o que é que vocês dois estão fazendo aqui? E eles dizem assim, nossa família foi inteira perseguida por causa de Paulo. Já ouviu falar? E ele falou, não,
Daí o casal ainda fala, engraçado, o perseguidor tem o mesmo nome que o seu, Paulo. Ele ainda não tinha mudado para Saulo. E ele fica pensando naquilo e ele em nenhum momento diz que ele era aquele Paulo. E daí ele pega e fala, nossa, mas com tudo isso vocês vieram para cá jovens fugindo, perdeu toda a família, vocês devem odiar esse Paulo, não é mesmo? E eles respondem assim, então, no início, eles respondem algo assim, tá? No início, a gente tinha muita raiva desse Paulo, desse Saulo, né? Então era Saulo, desculpa. Mas Pedro, na casa do caminho, nos ensinou a orar por ele. Nós começamos a reunir e todas as reuniões a gente orava por ele, E hoje nós não temos mais raiva dele. A gente sente ele como um irmão. E no dia de hoje, eu só coloco como reflexão para todos nós, onde a gente vê, às vezes, famílias divididas por causa de ideias diferentes. Será que a gente já consegue orar por aquele que a gente vê que está errando? A gente se considera certo, está vendo o outro errando. Será que a gente já consegue rezar por ele? Porque da mesma maneira que a gente acha que eles estão errando, eles estão achando que os errados somos nós. Então, vamos pegar esse ensinamento, além dos outros, né? Mas principalmente esse, orar por quem nos persegue. Orar para que a verdade venha, para que a gente tenha olhos para ver. Então, só finalizando, antes da prece, eu vou ler a prece dos espíritos endurecidos e convido todos vocês em casa, à noite, quando tiverem tempo, ler essa prece e colocar talvez o nome das pessoas que vocês acham que precisam de oração, talvez dos nossos governantes e talvez dos nossos mesmos, porque muitas vezes quem é que está com a trave no olho é eu. Senhor, dignai-vos de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão na treva da ignorância e que vos desconhecem, principalmente sobre os espíritos que ainda lutam. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando, atormentando-os, prolongam seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo da felicidade de que gozais se torne um encorajamento para eles. Espíritos que te comprazes, ainda na prática do mal, ouvistes a prece que fizemos por ti, ela deve provar-te que desejamos fazer o bem, embora façais o mal. És infelizes, porque é impossível ser feliz praticando o mal. Por que, pois, permanecer no sofrimento, quando depende de ti sair dele? Não vês os bons espíritos que te cercam, como são felizes, e não te seria mais agradável gozar também dessa felicidade? Dirás que isso é impossível, mas nada é impossível para aquele que quer, porque Deus te deu, como todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, o que vale dizer entre a felicidade e a desgraça, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tiveres a vontade de fazer, podes também ter a de fazer o bem e ser feliz. Eleva os teus olhos a Deus, eleva o teu pensamento a Ele, apenas por um instante, e um raio da sua divina luz virá esclarecer-te. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender e fazer o bem em lugar de fazer o mal. E verás prontamente a sua misericórdia descerá sobre ti, e um bem-estar desconhecido virá substituir as agonias de que sofres. Quando tiveres dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás então quanto tempo perdeu da tua felicidade por tua própria culpa. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti,
fazendo esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e torturas morais, que seriam para ti um inferno se tivessem de durar eternamente. Chegará um dia que essas torturas serão tais que a todo custo quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais esperares para tomar uma decisão, mais difícil te será escapar-se a elas. Não creias que ficarás sempre nesse estado. Não, porque isso é impossível. Tendes diante de ti duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofres até agora, e a outra, a de seres felizes como os bons espíritos que estão ao nosso redor. A primeira é inevitável se persistires na tua obstinação, e para a segunda, basta um simples esforço da tua vontade, que te afastará do mau caminho. Apressa-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdes. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acessos nessas almas ainda atrasadas e possam ajudá-la a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os maus espíritos. Prece 76 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Convido todos ao passe.